Shabbat Shalom, meus queridos irmãos. Espero que todos estejam em paz. Por mais um dia, que nós lembramos. Eu costumo me lembrar desse dia, irmãos, como nós sabemos que a salvação está em Cristo Jesus, em Yeshua, mas eu me lembro sempre desse dia como algo importante, que Deus fez todas as coisas e nesse dia descansou. Eu me lembro disso e para mim, embora eu não vou ser salvo por guardar nenhum dia, mas eu sinto alegria de agradecer a Deus por isso. Eu acho que não há nenhum problema e isso, eu acho que muito pelo contrário, que Deus fica feliz por a gente se lembrar disso. Mas o assunto que eu quero passar aqui, irmãos, é outro, tá? Eu quero fazer aqui uma demonstração, um estudo que Deus me deu de fazer ontem, irmãos. Mas eu quero, irmãos, que eu vou falar agora, que já está até pautado aqui, é algo para nós refletirmos com humildade e sinceridade, buscando a verdade nas Escrituras. Aqui nós não vamos falar ou acusar ninguém, nós vamos colocar para que você tire as suas conclusões, tá? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que falar estas coisas. Irmãos, nós vemos em Apocalipse que está escrito assim: o chamado para sair da Babilônia. Vamos prestar atenção como está escrito em Apocalipse. Diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 18, irmãos, no versículo 4, você vai estar assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Agora, este é um chamado direto do Senhor para que o seu povo saia da Babilônia. Mas o que significa Babilônia nesse contexto? Aí fica uma pergunta. Bom, Babilônia não é aqui uma simples cidade, mas representa um sistema religioso e político, certo, irmãos? Que se afasta da verdade de Deus, que mistura doutrinas humanas com práticas contrárias à palavra e exerce poder que escraviza a consciência dos fiéis. Certo, irmãos? Então, se nós formos ver a origem do cristianismo e as igrejas ao longo da história, o cristianismo verdadeiro e original, ele começou com Jesus Cristo, Yeshua, e seus discípulos, seus apóstolos, no primeiro século. Essa fé, irmão, era simples, certo? Era simples, baseada na pregação do evangelho, da salvação, pela graça. Pela graça, não é pelas obras, pela graça. Na fé em Jesus, na comunhão entre os irmãos e na busca pela santidade, conforme estão escritos na palavra de Deus, ok, irmãos? Agora, quando foi formada a Igreja Católica Romana? Eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião, eu estou colocando fatos históricos assim, só que de uma forma bem reduzida para não ficar longo esse vídeo, ok? Com o passar dos séculos, especialmente após o século IV, quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo no Império Romano, surgiu então a Igreja Católica Romana, que incorporou muitas tradições, rituais, estruturas humanas que não existiam no cristianismo dos apóstolos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Foi desse sistema religioso, não tem como fugir, que muitos começaram a se afastar por entenderem que ele não representava mais a pureza do evangelho. Então, começou os movimentos, começou o surgimento de grandes denominações. É claro que eu não vou criar aqui uma sequência de uma após a outra, queria demorar muito, mas eu coloquei algumas com referências aqui no estudo que eu fiz, tá? A partir do século XIX, com a Reforma Protestante, movimentos começaram a romper com o sistema da Igreja Católica Romana, buscando restaurar a fé nas Escrituras, irmãos, e a simplicidade do Evangelho. Então surgiram, grandes denominações, todas originárias do mesmo sistema romano. Presta atenção. Porém, querendo se aproximar mais, mas querendo se separar dela para seguir a doutrina primitiva dos apóstolos. Isso é fato, tá?
E dali surgindo a igreja luterana, Martinho Lutero, né? Depois a igreja reformada de Calvino, não é? Depois presbiteriana, congregacional e várias. Eu não vou aqui seguir uma sequência. Igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, igrejas metodistas, igrejas batistas, movimentos pentecostais do século XX, que é a Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, embora ela não se diga pentecostal, mas ela nasceu na mesma época, certo, irmãos? Com influência do pentecostalismo e raízes também lá da Rua Azusa, certo, irmãos? Quem conhece a história, quem não conhece, procure na internet o movimento da Rua Azusa. Então, irmãos, o protestantismo histórico, especialmente presbiteriano e outros movimentos da Assembleia de Deus e outros movimentos pentecostais e neopentecostais saíram tudo do mesmo lugar. Independente, não foi saído diretamente, mas saíram indiretamente. Vocês vão entender por quê. Por exemplo, eu vou falar da Congregação Cristã no Brasil, não estou falando mal, eu estou falando apenas no contexto histórico. A Congregação Cristã no Brasil é um exemplo de igreja que surgiu no contexto do movimento pentecostal, que por sua vez, tá, irmãos, é uma ramificação do protestantismo saindo do sistema também da Igreja Católica Romana. Ah, não, nós não saímos. Saíram, todas essas igrejas protestantes saíram de lá, não existe. Não saíram diretamente dos apóstolos. Elas estão procurando se aproximar, mas elas não saíram direto. Vamos ser sinceros, irmãos. Além disso, a congregação cristã tem influências históricas, doutrinárias, vindo das igrejas presbiterianas. Quer dizer, ela saiu da igreja presbiteriana, certo, irmãos? E de outros movimentos protestantes que buscavam o avivamento, os valdenses e outros, tá, irmão? Um avivamento espiritual e o retorno à simplicidade do evangelho. Ela busca, assim como as outras. Não estamos falando do mal, estamos falando da história. Isso é história, certo, irmão? Não vamos se ater a uma igreja só. Estamos falando de todas. Mas é lógico que eu não vou aqui conseguir citar o nome da sequência, que seriam muitas, né? Assim podemos afirmar que a Assembleia de Deus, presbiteriana, Assembleia de Deus, luterana, enfim, todas essas igrejas, a congregação cristã, nasceu desse conjunto de influências e todas originadas do rompimento com o sistema católico romano, não adianta. Se você for puxar, você vai chegar aonde? Vai chegar em Roma. Tá entendendo, irmãos? Agora eu vou fazer uma reflexão final aqui. Sendo que todas as igrejas, se olharmos, foram geradas no mesmo sistema. É ou não é? Foram. Ah, não, a nossa é pelo Espírito Santo. Não, eu estou falando no sistema. O sistema foi o mesmo. Lutero saiu da igreja romana. Se ele saiu da igreja romana, a igreja que saiu depois dele, independente que estava no grupo dele, também indiretamente saiu da igreja romana. A presbiteriana indiretamente também. Cada uma foi procurando se ajustar. Essa é a verdade. Mas será que estão todas ajustadas hoje? Ou será que estão desviando daquilo que elas que teriam que buscar? Muitas até têm doutrinas romanas, como a transubstanciação e outras doutrinas. Né? Outras têm doutrinas neoliberais, têm doutrinas da teologia liberal. Quando você fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, isso não é apostólico. Isso não está, os apóstolos nunca falaram isso. Você não vai encontrar isso. Então isso não é, uma igreja que faz isso, ela não está se aproximando. Quando ela fala que a Bíblia contém, ela não está, infelizmente. Eu não estou aqui para atacar, eu estou falando a verdade, irmãos. Tá? Agora, embora cada uma tenha tido um bom desejo de se aproximar mais de Cristo, eu pergunto, será que realmente essas igrejas que saíram não são, de certa forma, filha do sistema da Babilônia, irmão? Veja, irmãos, porque diz assim lá, será que quando o Senhor fala em Apocalipse, sai da Babilônia, povo meu, não quer estar se referindo a todo o sistema religioso junto? Eu deixo essa reflexão para vocês. Aí você vai falar assim para mim, então nós não temos aonde ir.
Irmãos, nós sempre temos, se nós buscarmos Jesus Cristo. E eu vou dizer mais, irmão. Hoje, eu não vou dizer todas, mas 70 ou 80% das igrejas evangélicas, se o anticristo aparecer, eles aceitam ele. Inconscientemente, ou eles vão aceitar. Eles já estão fazendo o que é o plano dele, descentralizando o evangelho, pregando promessas, ligando-se a federações, ligando-se em profecias que só falam em prosperidade, viradas de cativeiro. Isso aí é plano do anticristo, irmãos. O plano dele não é aparecer assim já de vermelho, com um chifrinho, não. Ele vem como anjo de luz. Ele vem até querendo agradar essas denominações, que muitas já estão se vendendo. Os seus sistemas não são mais a guia do Espírito Santo. Existem sedes, existem conjuntos de pessoas que pensam, que não buscam a guia de Deus. Dizem que buscam, mas é mentira. Você vê pelos ensinamentos de algumas denominações, um ano é uma coisa, no outro ano já não é mais. Porventura o Espírito Santo muda? Irmãos, você pode dizer, irmão, mas do jeito que o irmão está falando, então nós não vamos mais. Não estou falando para você ir para o mundo. Jamais. Quer dizer que se você não for numa instituição evangélica, você vai para o mundo? Ora, e os apóstolos no passado, que não tinham instituição nenhuma, que se reuniam nas casas? E olha, foi um tempo difícil, de uma grande tribulação que eles passaram e não negaram, viu? Fica aí uma reflexão, irmãos. Será que você está realmente certo de estar onde você está? Será que não está tendo briga de poder? Será que não está tendo hoje divisões? Será que não está tendo hoje apresentações de famílias e de filhos e de netos? Nepotismo? Será que não tem nepotismo? Será que está todas as coletas que são feitas em várias denominações? Eu não estou aqui acusando, irmão, pelo amor de Deus. Será que são realmente para atender às necessidades ou para pagar processos? Ou para custear viagens que se dizem missionárias e são viagens de passeio, enquanto o necessitado está sofrendo? Vamos meditar, irmãos. Eu quero deixar claro que aqui não estou atacando ninguém. Apenas eu quero deixar esta meditação para que vocês vejam. Eu acredito que ainda uns 20% de algumas denominações autônomas não estão envolvidas com coisas dessas. Tomara, não estou aqui, não posso dizer. Mas, irmãos, a maioria das maiores denominações já estão corrompidas. Ou por nepotismo, por desvios de conduta. Mas a igreja não tem culpa dos ministros. Não, a igreja somos nós. O povo não tem culpa. Mas você não pode ser omisso, saber que tem uma doutrina como a transubstanciação e você não falar nada, e se você falar, você vai ser afastado. Então você está conivente. Bom, eu não estou aqui para julgar ninguém. Espero que cada um ore a Deus e tire as suas próprias conclusões. Eu sei que é difícil, mas nós temos que pedir a Deus através da oração. Não estou falando para você sair de onde você está, mas estou falando para você orar. Eu acredito que estou sendo bem sensato e coerente. Deus abençoe a todos. Shalom e a paz de Deus e Shabbat Shalom. Amém e amém.